Olá, sejam bem-vindos ao Em Questão Cash, né? Hoje a gente vai falar de segurança, né? Eu sou o Luciano Souza e antes de mais nada, da gente começar o nosso podcast, eu queria agradecer, né, a audiência que a gente teve do primeiro, né? Foi muito legal, foi o primeiro episódio do podcast, né, do Em Questão Cash. A gente falou muito de implantação com o Dr. Peterson, especialista condominial e apresentador do Condomínio Net, doutora Lidiane, né? E o nosso amigo e sócio da LTS, Anderson Amaral, né? E agora a gente vai apresentar os nossos convidados e parceiro, né? E que convidados, hein, Luciano? Hoje eu tô com a minha parceira aqui, doutora Aline Guachi, né, doutora? Seja bem-vinda, seja aí no nosso podcast Em Questão Cash. Luciano, é um prazer estar aqui no Em Questão Cash. Hoje vai ser um podcast sensacional, vocês não podem perder. Eu que agradeço, é uma honra ter você aqui, né? Hoje a gente tem duas pessoas especiais aqui, um especialista em segurança pública e o outro segurança eletrônica, né? E outras coisas mais aí. Mas vamos começar com ele, né? O delegado, o nosso amigo Fabiano, né, doutor? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. É Luiz Fabiano. Luiz Fabiano tem o nome de artilheiro, viu? Eu vou falar Fabiano para não falar assim, poxa, o cara pegou o nome do Luiz Fabiano. Bem-vindo, doutor. Mas eu sou mais velho que ele. Mas ainda consegue jogar bola, doutor? Meu joelho é melhor que o dele, porque ele fez alguma cirurgia no joelho, assim, pelo menos meu joelho nunca precisou de cirurgia. Né? Mas com certeza o futebol dele é bem melhor que o meu. Né? Eu agradeço o convite. Sejam bem-vindos. Participando aqui, espera contribuir de alguma maneira. Sim, com certeza. Seja bem-vindo, doutor. E o nosso amigo, tive o prazer de conhecer a empresa dele, o prazer de conhecê-lo, né, o prazer de conhecer a história dele, o nosso amigo Lázaro, empresário da empresa Renil Tecnologia. Seja bem-vindo. Obrigado a vocês pelo convite. Fiquei muito feliz que você tenha gostado lá. Então, o propósito aqui é poder agregar o máximo e trazer o máximo de informação de tecnologia, que eu acho que é um mercado que precisa absorver isso, né? Legal. É necessário. Seja bem-vindo, vai contribuir bastante aí na ajuda condominial, aí, a sua história e a sua empresa. Vamos lá, doutora, esse é o nosso segundo episódio, né? Segundo Segundo de muitos que virão, né? Muita coisa será boa. Hoje a gente vai falar também que a gente tem os nossos patrocínios, a G-Cali, a G5M, o Mercadinho Baratinho, né? Vai ter outros mais aí que vão entrar aí pra gente poder estar divulgando, a LTS Síndicos Profissionais. Então, eles são os parceiros do podcast, né? Em Questão Cash. Vamos lá, a gente vai começar o assunto de segurança. Eu gostaria de pedir pro doutor se apresentar, falar da sua história, como começou, né, a história de seguir a carreira de delegado, como que foi isso, essa vida aí profissional que você colocou aí para você. Bom, eu sou policial desde 92, né? Sou filho de peixe, né? Tenho filho de peixe, peixinho é. Meu pai também foi policial civil, foi policial militar, né? E aí eu entrei como investigador de polícia em 92, né? Tinha 20 anos de idade, fiquei durante em torno de 15 anos como investigador. Depois, em 2006, eu passei no concurso de delegado, né? E aí tô na carreira de delegado já com mais de 30 anos, né, de atividade profissional, trabalhando em Santo André, sou delegado de polícia no 2º Distrito Policial de Santo André, e aí exercendo as atividades. Doutor, sempre foi uma vocação? Eu sempre gostei, né? Porque meu pai era policial, né? Eu lembro quando eu tinha 6 anos de idade, meu pai assumiu o cargo de delegado em 77. Né? Eu tinha 6 anos, nós fomos morar numa cidadezinha pequena chamada Salto Grande, na beira do Paranapanema, perto de Ourinhos, para dar um referencial, né? Nessa cidade, né? E a gente brincava lá que só tinha uma placa só, bem-vindo até logo, né? Então, uma cidade de 3 mil habitantes, né? Onde eu fiz o primeiro ano lá, acabei me alfabetizando nessa cidade. Minha mãe era professora, né? Foi também transferida por lá, que já havia chamado União de Cônjuges, né? Quando um funcionário público, né? E a esposa também é funcionário público, e aí acaba puxando. Meu pai ingressou, passou no concurso, né? Foi fazer madureza, prestar aquela prova, né? Não somos dessa geração, né? Para terminar o 2º grau lá no Mato Grosso, fazer essa prova para poder terminar o 2º grau completo, né? Prestou vestibular, acabou fazendo faculdade de Direito e já ingressou. No primeiro concurso ele foi bem aprovado. Eu não era dos melhores alunos, né? Bagunceiro.
E aí mas- fui querer ter Não. que estudar depois que eu me formei, né? Não é fácil, hein? Queria a parte da aventura primeiro. Jovem, né? Eu entrei na polícia com 20 anos, né? Imagina, você com 20 anos, você vai querer fazer o quê? Né? Mas não é sabe. fácil não, mesmo que a gente Não, falou. não, sim, mas depois depois de 15 anos aí, você entendeu? Né? Muita coisa aconteceu nesse período, né? E aí acabei querendo estudar, as necessidades aumentaram, né? Veio uma gravidez inesperada, e tá aí vendo? foi, olha, preciso melhorar de vida, viu? Porque o salário de investigador não vai dar para sustentar uma família. E aí acabei estudando, passando no concurso de delegado, E tá aí. onde exerço até hoje. Legal, muito bom a história. Doutora Aline, a gente tem o Lázaro. Eu fui visitar a empresa dele, cara. Fiquei Legal. impressionado. É uma empresa. Eu falei pro meu sócio que é uma empresa pequena, né? Sim. Só que é uma empresa que ela já tem um know-how de atender empresa grande. Não, eu estava conversando com o Lázaro aqui, a tecnologia que eles utilizam é incrível. verdade. Conta mais disso pra gente depois, né? Lázaro, conta pra gente como iniciou, como Tá bom. foi a sua vida aí, Legal. como foi. Bom, eu entrei no ramo de tecnologia meio que por acaso, né? Meio que por pressão da minha mãe, né? Então, eu trabalhava em 2 empregos, nada a ver com tecnologia. Trabalhava numa oficina e à noite trabalhava de garçom e se virando daqui e dali. Minha mãe falou assim, olha, você está trabalhando muito, eu vou te arrumar um emprego numa empresa, não vou falar o nome, mas uma empresa de telecomunicações muito grande aqui no país. E aí eu entrei de ajudante do ajudante, não tinha nada a ver com tecnologia, na verdade. E Não, dali... vocês dois, então, com referências familiares para as carreiras, né? É. Ele por achar muito por meu interessante pai, né? E e você cidade por pressão. pequena. Foi pressão. E minha mãe era faxineira lá, cara. Então, ela conseguiu um cargo ali, me ajudou a entrar e eu fui. E dali eu vi uma oportunidade. Eu trabalhei, mas não gostava muito do que eu fazia. Mas eu vi um negócio chamado Speed na época. Não sei se quem é mais Eu velho sei. já ouviu falar. Eu sei, é legal. pra caramba. Não, eu sou muito jovem. Não sei do que E vocês dali estão falando. eu vi... Não é dessa geração. Era o Speed 256. Então, não existia 100 100 mega, 200 mega. Isso não existia. Então, Não. é 256. Depois teve 512 e tal. E aí... E eu vi o pessoal trabalhando e faltava mão de obra no mercado. Essa falta de mão de obra de tecnologia já existia há muito tempo e ainda continua existindo, né? E aí eu falei, o que precisa para entrar aí? Ó, você precisa ter conhecimento em telefonia. Eu falei, bom, eu não tenho. Você precisa ter conhecimento em eletrônica, mas isso é mais fácil. Então, vou estudar. Onde que tem um curso de eletrônica? Eu fui com a matrícula, cheguei lá, não, vem cá, a gente te dá treinamento. E daí as coisas começaram a caminhar. Então, graças à eletrônica, graças ao estudo, isso mudou. Então, eu fui trabalhando nesse segmento de telecom. Aprendi muito, foi uma escola muito grande ali. Dali eu comecei a estudar a parte de rede, foi aí que eu me achei, sabe? Então, a parte de rede de computadores foi onde eu me achei e onde eu agrego valor para as empresas e para os clientes que eu atendo. Porque a segurança eletrônica, ela está em cima da rede de computadores. Então, sem rede nada funciona. O WhatsApp não funciona, televisão não funciona, então nada funciona. Hoje a gente tentou unir o útil ao agradável, né? Porque a gente trouxe um delegado e trouxe um cara especialista. Duas vertentes diferentes porque de segurança, né? agloba no outro, né? Sim. Ajuda muito, né? Então é muito legal. Doutora, quer fazer as honras de perguntar para o nosso digníssimo delegado? Ah, com certeza. E é a pergunta que não quer calar, né? Essa primeira pergunta que vem é básica, mas é uma pergunta difícil de responder. O que é necessário para manter a segurança dentro do condomínio? Vou começar tentando responder, né, aquilo que eu falo quando eu atendo uma ocorrência policial envolvendo aí, muitas vezes, questão condominial, briga entre vizinhos, né? Parente, Nem tem briga entre parente, vizinho, a gente imagina. não escolhe. Nem o parente a gente escolhe, nem o vizinho a gente escolhe. Tem que aprender a conviver. Então, na verdade, é o bom senso que precisa imperar no condomínio, fazer com que as pessoas haja um treinamento da equipe que trabalha no local, né? Regras mínimas de convivência para poder saber que o seu direito termina quando começa o do outro, né? E entender que, embora você mora num lugar que é coletivo, ali é a sua casa e você é corresponsável pela segurança de onde você mora. Se você morasse só na sua residência, quando você não teria o cuidado de abrir e fechar a porta, de sair e saber que o portão foi realmente fechado, da garagem da sua casa. Então, esses tipos de cuidados mínimos. Que a pessoa que está entrando no condomínio, se você estiver ali ingressando na inclusa, sabe quem que é aquela pessoa que eu não conheço, sei que também não é morador, para saber quem é, eu não entrar. Então, cuidados
seriam feitos se a pessoa morasse É um conjunto eventualmente. de fatores, né, doutor? É um conjunto de fatores. Na verdade, são hábitos, né? E são coisas básicas, hábitos. mas são coisas que as pessoas não pensam. As pessoas pensam, não, se alguém entrou aqui, é o porteiro que tem que olhar. Sim. Você também tem que Você olhar. entendeu por quê? Porque o porteiro, ele não mora lá, né? Se alguma coisa houver acontecer, você entendeu? Pode ser, inclusive na sua casa, né? Na sua unidade. Sim. Né? Então, quer dizer, se a falha de segurança, né, que em tese você está delegando ao porteiro, pô, se ele quebrou aquele obstáculo, ele violou, conseguiu ingressar no imóvel, né, no condomínio, pode ser a sua unidade que foi violada. Na verdade Exatamente. E hoje impera bastante, né? Porque a gente não tem só mais porteiros físicos, né? Tem porteiros virtuais. Virtuais né? que tem uma boa instalação de equipamento, né? E lembrar que é a sua família que está ali dentro, né? Sim. Eu sempre conversando com os meus amigos e colegas que a gente tem aí sobre falar de segurança, né? Segurança pública e o que o condomínio implanta para poder manter a segurança dos moradores, mas eu sempre falo que é um conjunto. Não adianta eu instalar uma câmera se eu não tenho hábito. Não adianta eu ter um porteiro eletrônico se eu não tenho o hábito de... Falar assim, eu vou abrir o portão e a pessoa que está atrás eu não conheço, eu vou segurar o portão para ela entrar. Não, se você não conhece, fecha o portão. Exato. Não importa se ela vai ficar nervosa, ela tem que entrar com a facial dela ou com o totem dela, o que for, porque isso é segurança, né, doutor? Às vezes a pessoa fala assim, pô, aqui é inseguro. Não, mas qual é o seu hábito? Que hábito que você tem? Porque a gente vive hoje num mundo que a gente precisa ter hábitos, né? Olhar para trás, é um lugar perigoso, dá uma volta. Eu não sei se eu estiver falando besteira, né, doutor? Mas eu tenho parentes familiares também militar e eles no treinamento, eles têm uns treinamentos que é assim, você andou na sua rua, você chegou de carro, né, para entrar, você dá uma volta, dá uma verificada. Não, sempre quando se for casa, nunca entrar de frente, sempre entrar de ré. Porque você vai estar esperto, dependendo da ação, pra você não ser pego de surpresa, né? Então tem muito disso. E para morador de condomínio também, porque eu tenho casos, né, no condomínio que eu moro, de roubo na porta do condomínio. E a pessoa tá ali olhando o celular, olhando pro lado, não tá atenta à situação e acaba sendo roubado na porta do condomínio. Infelizmente, o crime realmente ganhou proporção, né? E a gente não consegue mais. Você vê bairros nobres daqui de São Paulo, você entendeu? Alto índice de violência, né? E a tecnologia está vindo muito para contribuir com isso, né? Então, hoje não tem como. Você vai ter intimidade, mas privacidade vai ser pouca. Então, só, no máximo, dentro da sua casa, quando não for monitorada, né? E se a casa for monitorada, tentar deixar o banheiro e o seu quarto, né? Sem, eventualmente, sem monitoramento. E a gente falando hoje, né, aproveitando, doutor, dando a deixa pro Lázaro, a gente tem um sistema de monitoramento hoje que usa muito pouco cabo, né Lázaro? Sim. O que mudou muito hoje na tecnologia, né? O mundo IP, né? Na verdade, a tecnologia IP, para quem não sabe, é um protocolo... Por favor, porque eu não faço ideia. Vamos lá, vou tentar ser o mais didático possível para que não fique chato o negócio, né? Então, o que é o IP? O IP é um endereço, né? É um protocolo de rede, é um endereço que todo dispositivo tem. Uma vez que você se conecte a uma rede de computadores, você tem aquele endereço momentâneo ali que a gente chama de IP. Um celular, uma antena de Wi-Fi, uma câmera de segurança, um controle de acesso. Então, tudo isso se comunica através dessa rede de computadores que usa esse protocolo para levar as informações para um lado e para o outro. E é importante, numa instalação de condomínio, por exemplo, que essa rede ela esteja bem estruturada, sabe? Então, a tecnologia... Ela tem que estar num ponto de facilitar a vida. Se você convive com a tecnologia e ela não está te ajudando, não está te facilitando, ou aquela tecnologia não é para o teu ambiente, ou a escolha foi errada mesmo. Ou você está usando errado. Você está usando errado. Por exemplo, vou trazer para o cenário de um condomínio. Tem a facial, tem a biometria, tem a tag, mas o morador ele precisa contribuir para a tecnologia funcionar direito, sabe? Ela não vai ser a solução dos problemas. Ela vai ser uma facilitadora. O porteiro precisa ser orientado, a portaria remota precisa ser orientada, precisa ser treinada, para que isso funcione de uma forma adequada. Agora, existem soluções no mundo IP, para câmera de segurança, por exemplo, sem fio. Isso é ideal para todos os condomínios? Não. Às vezes, para um ponto ou outro específico, isso é ideal. Isso funciona bem. Mas dependendo do cenário, não vai funcionar.
Então, por isso tem que ter um projeto. Então, tudo tem que ser baseado em projetos. Então não é só colocar milhões de câmeras pelo condomínio. se O você- estudo desse projeto que é o mais importante. Exato, o estudo ele é fundamental, porque é dali, por mais que um condomínio não tenha verba para fazer todo um projeto como deveria ser, se você pega uma rede estruturada, toda a segurança eletrônica baseada em IP, por exemplo, você pode fazer em camadas, em etapas, e escalável. Você pensa num todo, divide aquilo em quadros e vai executando conforme o orçamento do condomínio. Mas o ideal é que o síndico tenha essa visão, né? Essa visão de longo prazo. E detalhe, além da instalação, precisa ter o treinamento das pessoas que estão ali. Então, na reunião de condomínio, precisa sempre voltar a falar desse assunto pessoal. É assim que se comporta a tecnologia, é assim que vocês precisam agir diante dela, é assim que o porteiro precisa agir diante dela, porque você pode investir no melhor equipamento do mundo. Se as pessoas não contribuírem, vai ter falhas. E a gente, você falou até de investimento no melhor equipamento, mas eu sempre falo para as pessoas que o barato sai caro. Né? Você tem que ter um bom equipamento, porque que nem o caso do doutor, acontece uma situação gravíssima lá, você vai pedir as imagens, não tem mais imagem. Às vezes a pessoa claro. fala, mas o que importa da imagem, por exemplo, a polícia? Às vezes conseguir identificar o emplacamento, Certo. o rosto do veículo, só para a gente ter uma ideia. A Polícia Civil do Estado de São Paulo, existe um equipamento, né, de leitura facial, ou mesmo de impressão datiloscópica. Se a gente tiver a nitidez das imagens pelo minimamente em 70%, e a pessoa tiver um RG de São Paulo, você joga no banco de dados lá, você traz o RG dela, quem que é, só com a leitura facial. sim. Então, se você tiver uma boa câmera, né, com certeza essas imagens do rosto dela, a gente consegue identificar quem é a pessoa. Então não é só colocar câmeras, Não, colocar de qualquer mas jeito. é em um carro, qualquer é um carro equipamento. branco. verdade. Pô, mas um carro branco, né? Nós conseguimos identificar a marca do carro e o modelo. Sim. O fabricante deve ter feito uns 10 mil desse daí, né? Sim. Hein, doutor, a gente trouxe um cara que é um especialista, porque a gente tem que falar disso, de segurança. Porque todo condomínio, o início, a entrega do enxoval, o início da compra, é colocar segurança. Exato. É colocar as Exatamente. câmeras. E quando vai para aprovação, muitas das vezes, quando a gente pega condomínio, o pessoal reclama que as imagens, o cara não consegue ver as imagens. Exato. Então, o que acontece? Ele contrata um cara que, tudo bem, é um cara que pode conhecer, ou um cara que vai falar assim, eu tenho 3 orçamentos, a câmera top, a média e a ruim. E aí o cara compra ruim achando que aquilo vai ser bom pro condomínio e acaba estragando o condomínio. O cara tem que refazer toda essa estrutura, porque, querendo ou não, é segurança mesmo, até para ele interno do condomínio. Coisas que acontecem no condomínio, com criança, com adulto, briga entre eles, briga de vizinho, como o doutor tem comentado. É o dia que acontece o evento, né, que vai precisar fazer o uso das câmeras para poder identificar o que de fato aconteceu, ou mesmo identificar a pessoa, você não consegue ter. Você não consegue. Você viu para quê? Então, Você viu pra aí, nada. o comentário, onde está o erro? É no projeto. Sim. Entendeu? Não é Exatamente. execução, é como que ela foi pensada, né? Como que ela foi concebida. A partir do que você quer a câmera? Para que você quer a câmera? Isso é uma pergunta que você tem que se fazer para o síndico. Então, quando a gente tem uma reunião, você quer a câmera para qual finalidade? Não, para segurança. Tudo bem, mas precisa de detalhes. Você quer filmar rosto, você quer filmar placa, porque são diferentes. Então, eu brinco o seguinte, pega uma caneta e coloca na frente do teu olho e olha para ela. Imagina que você fosse a câmera, olha para a caneta. E tenta, sem tirar o olho da caneta, ver o que tem do lado. Você não vai conseguir, porque o seu foco tá na caneta. Exatamente. Então a câmera é a mesma coisa. Qual que é o teu foco ali naquele ambiente? Meu foco é panorâmico, tudo bem. Então a gente escolhe uma lente aberta ali, ok. Meu foco é placa, então a gente tem que olhar para a placa. Não queira detalhes do que está do lado, porque se você quiser detalhes do que está do lado, você tem que olhar outro tipo de equipamento. Então a gente precisa entender o que o síndico precisa, o que o condomínio precisa. Não é só vender um pacote de câmeras Não, e instalações, né? A curto prazo, isso vai funcionar, porque você vai ver a imagem, né? Mas é como o doutor falou, na hora que eu preciso do detalhe, eu não tenho. Porque Aí chega lá na mão do Dr. Luiz Fabiano, ele fala, poxa, meus amigos, Não vocês não consigo ver contrataram a empresa do Lázaro, Exato. aí realmente... Não, e você quer ver? Eu sou síndico do meu condomínio, síndico morador. Eu tenho casos. Aconteceu casos do policial. Eu preciso chegar lá na portaria e falar assim, o delegado vem com mandado de busca e apreensão, ou com mandato, e fala assim pra mim assim, eu preciso das imagens do dia tal. E eu falar pra ele assim, doutor, já foi, ela paga.
ela não consegue Só 30 ficar... dias, né? E, não, dependendo é 5. da extensão do HD, né? Até pequeno menor, né? Fica uma dica para as pessoas de condomínio quando vão fazer conselho, principalmente no recebimento da implantação. Procure um especialista, não façam um grupo de condomínio e falem assim, ó, vamos escolher qual tipo de câmera ou equipamento que a gente vai colocar. O meu amigo coloca, né? Meu amigo coloca, ele instala, ele vê no YouTube, exato. Ele vê no YouTube como que faz. Especialista, porque isso vai ajudar a gente, vai ajudar o síndico, vai ajudar os moradores e vai ajudar a polícia quando for necessário pedir as imagens, né? E isso ajuda muito na segurança. É o início, né, do condomínio, é a garantia de você ter um condomínio seguro. Porque eu falo, né, doutor, hoje câmera não segura ninguém, né? Sabe disso, o cara faz, ele não tá nem aí. Não gera mais... Não intimida mais. Não intimida ninguém. Na verdade, o que vai ser usado realmente para identificação posterior aí, para apuração, né? O que eu costumo sugerir também nas câmeras, eu foco muito nas câmeras perimetrais, né? Eu acho que essas são as mais importantes no condomínio. Todas são, obviamente. Sim. Mas as câmeras com inteligência artificial, elas têm que focar principalmente nas entradas dos condomínios. Então o que ela faz? Como o doutor falou, eu preciso ter pelo menos ali 75%, 70%. 70% da imagem do facial, eu já consigo saber quem que é a pessoa. Então, tem o número do RG dela. As câmeras, sim, elas conseguem pegar esse detalhe. Não vai ser 100% porque no mercado não tem isso ainda. Mas 70%, 80% ela vai identificar o rosto da pessoa. Aí cabe à polícia ir atrás e fazer essa ferição. Sim, colocar uma câmera de boa qualidade na entrada do prédio, todo prestador de serviço, todo visitante, toda pessoa que passar por ali, necessariamente vai ter uma boa imagem de identificação facial dela. Então, quer dizer... E a gente consegue pegar, por exemplo, a imagem de uma pessoa suspeita e fazer uma varredura para saber por onde ela passou dentro do condomínio. Então você economiza um tempo enorme de ficar vendo horas de gravação. Você fala assim, vou pegar o rosto desse indivíduo, eu vou colocar no equipamento e me fala onde ele passou, que hora que passou. Então isso traz um monte de informação. Isso aí só tem nos Estados Unidos. Imagina, isso aí tá acesso pra gente. Não tem no Brasil. Tem. Inteligência artificial hoje. E tá fácil. O que falta é informação. Sim, realmente, porque o que você tá me falando é novidade. Realmente, né, Luciano? Você já tinha ouvido falar de câmeras? Não, já, porque a gente... condomínio que acompanha, eu gosto muito, né, de tecnologia. Inclusive, eu sempre falo... Eu tô achando fascinante. Eu comento pro doutor aqui... Eu tive um caso de um condomínio vizinho do nosso, de os bandidos se vestir de policial civil. Sim, teve caso, inclusive, lá na minha região também, na minha cidade, tentaram entrar. E aí, com uma boa câmera e um bom treinamento que o porteiro teve, os caras não entraram. O que eles fizeram? Ele analisou e o cara chegou lá dizendo que tinha um mandado de busca e apreensão, só que na fala dele de falar assim, então, mas eu quero entrar em todos os apartamentos, preciso dos dados de todos os apartamentos. Aí o porteiro falou, mas peraí, não faz sentido. O mandado de busca e apreensão é específico no local. Não tem como o cara falar assim, eu tenho um mandato pro prédio inteiro, a não ser que o prédio inteiro tá envolvido com alguma coisa. Ele achou estranho aquilo, ele puxou a câmera porque ele parou de frente com a câmera pegou a placa do carro, ele ligou na polícia militar, o cupom informou, é carro roubado, né? E aí ficou segurando, doutor. Eles vazaram. Mas encheu de polícia a portaria. Então, mas hoje, para identificar se a pessoa é policial ou não, né? Se pedir a identificação dele, a funcional dele, né? Não necessariamente, às vezes a pessoa não quer, né? O policial, ele acha que ele tem que ser agente secreto, né? Porque justamente para evitar assalto, né? Não andar com a própria funcional. Mas hoje qualquer documento de identidade, né? Você põe no portal da transparência, você vai saber o quanto, se ele é policial ou não e até quanto ele ganha. Então hoje o Google facilita muito, né? Você joga, por exemplo, no Diário Oficial, né? Que hoje, você vê se o cara é realmente policial, tem lá se ele pediu férias, se ele teve um afastamento, alguma coisa. Então existe uma possibilidade pública em aberto para você consultar, seja no portal da transparência, seja no Diário Oficial, né, que é digital hoje, você consulta, joga o nome dele lá, o RG dele, o CPF dele, vai lá, saber se ele é funcionário, se ele responde a processo, se ele pediu umas férias, vai estar lá o nome dele. Isso é super importante, porque acontece coisa simples, muito em portaria de condomínio, as pessoas chegarem como policiais. Doutora, eu vou falar um caso aqui, foi muito engraçado, isso aconteceu comigo. Às vezes o pessoal apresenta só CNH, né? Fala, não, eu sou policial, mas tá meu documento. Olha que caso engraçado. Eu, síndico do meu condomínio, meu porteiro me liga 7 e pouca da manhã, apavorado. Falou assim pra mim, assim, Luciano, tá cheio de polícia no condomínio.
E aí a viatura descaracterizada entrou, parou na vaga de carga e descarga e os caras abordou ele ali bem na entrada do condomínio. Ficou os 4 policiais ali em volta dele. E eu tava subindo, né, pra portaria e eu falei assim, eu olhei e falei, cara, é policial civil, mas é meio difícil de identificar. Porque não usa fardamento, não usa né? fardamento, Embora hoje não significa muito hoje em dia. O que eu pensei? Eu falei assim, eu vou subir, vou baixar a cabeça, vou ir até a portaria e lá vou acionar militar e ali os caras resolvem. Mas o meu porteiro tava tão apavorado que ele olhou pra mim na hora assim, a hora que eu subi, os 4 encostou em mim. Ô, tudo bem? Eu vi que o porteiro olhou pra você, você é o quê aqui? Eu falei, não, eu sou o síndico. Os caras foram muito educados, doutor. Muito educados mesmo. Me apresentaram a funcional. Me apresentaram o mandato. Só que as inscrições que tinha no mandato não era compatível com o que a gente tinha de morador no condomínio, né? Só que mesmo assim eu ainda desconfiei deles. Porque mesmo ele me mostrando a funcional, eu não tenho como falar assim, me empresta sua funcional, vou levar lá e vou puxar. Na hora... Hoje você consegue, você entendeu? Através, né? Hoje a internet, você sabe da vida do Agora mundo. tem, Né? deu a dica de ouro. Não, agora eu vou ligar pro doutor. Falei, doutor, ó, tô com os Não, mas fulanos. hoje você consegue até ligar pra alguém, a própria polícia militar, você entendeu? Não precisa estar idêntico, olha. Não, mas doutor... O policial militar, se jogar meu RG, vai saber. Olha que engraçado, assim, eu conheço um pouco, né, da lei, eu já quis ser militar, né, e a gente busca sempre entender e sempre orientar os porteiros, porque os porteiros, quando recebem um policial militar, não é todos que fica calmo, que conversa, que tenta resolver a situação, não. O cara fica apavorado. Mas a regra é o policial ter bom senso, ser gentil, ser educado. Mas né? aí, Ele recebe doutor, treinamento pra isso. Você né? vê, eles falaram assim, não tem jeito da gente entrar? Eu falei, não, o mandato de vocês está faltando detalhes, eu não posso liberar. Se o delegado emitir um novo, com tudo certinho, vocês estão liberados. Eles entenderam, saíram, falaram, a gente vai falar com o delegado e vai emitir um mandato novo, beleza. Quando eles saíram, doutor, eu liguei para militar. Eu dei a placa, só que eu dei um número errado, uma letra errada. Encheu de polícia. Aí a gente puxou nas imagens de novo, viu que era a placa e falou assim, não, Luciano, eles são policiais civis mesmo. E aí acho que eles se encontraram e eu sempre faço uma caminhada para ir trabalhar, né? Eu desci a pé, encontrei com eles na rua, ele falou assim, senhor Luciano, você achou que nós era bandido? Foi até engraçado isso daí, pra você ver com a polícia, a educação Luciano. que eles tiveram comigo. Olha a educação, doutor. Não, mas é uma coisa engraçada, né? E eles falaram pra mim assim, eu fico feliz de ver que tem pessoas que ainda você desconfia, não deixa, porque tem lugar que a gente chega, o cara deixa imediatamente a gente entrar sem perguntar. Porque acontece, portaria mesmo. Sim, se o síndico não tiver polícia, então pode entrar. Pode entrar. E tem que ter um critério, né? Tem que ter um filtro, né? Realmente. Eu sempre falo que é sempre regra... bom estar com a segurança do lado, né? Então, pra mim, se for coisa da lei, que tiver dentro da lei, eu tô do lado, né? Porque a segurança não é só minha, é de todos, né? Claro. Então isso é muito legal. Então agrega, tá vendo? Pra você ver, se eu não tivesse uma câmera, pelo menos no início boa, Sim. eu não conseguia ver qual que era o veículo, qual que era a placa do veículo. E tem câmeras também, falando de inteligência artificial, está sendo muito usado. A gente cria uma linha virtual no perímetro do prédio, por exemplo. Então, se entrar um animal, um gato pulou o muro, por exemplo, ela não vai fazer nada. Mas se entrou um humano, ela consegue identificar o que é um animal, o que é um humano e o que é um veículo. Pelo peso, pelo tamanho? Pela massa corporal, né? Massa corporal. Tem um banco de dados ali já embarcado na câmera que ela consegue entender o que é um ser humano. Então, por exemplo, eu posso criar um perímetro dentro de um condomínio, numa vaga de pânico, por exemplo, que às vezes o porteiro pode não ver aquela vaga ali. Então, na hora que para um carro ali, ela começa a mandar alerta pro porteiro e ele sabe que é uma vaga de pânico. Se passa um animal de estimação, alguém para no meio daquela vaga, ela não faz nada. Então ela só aciona daquilo que você predeterminou para ela. Que é o grande problema hoje, esse acionamento, né, de alarmes, né? Se chega lá, é um gato, é isso, é aquilo. Exato, né? alarme falso, né? Alarme falso, Sim, isso, né? então, tem uns com a respostas, né? Que Exato. são empresas especializadas nisso. Né? Tem um amigo que tem uma empresa, ele faz esse monitoramento para farmácias. Pô, os caras quebraram a parede para entrar na farmácia. Sim. Pra você ver como é que é as coisas. Então, aí a gente começa a usar a câmera integrada com alarme, integrada com controle de acesso. Então, as tecnologias, elas precisam ser convergentes, elas precisam se falar, porque senão não faz sentido. Então, você começa a ter custo e aquilo não começa a dar o resultado que a gente espera, né? Então, a tecnologia, mais uma vez, ela tem que estar aqui para ajudar.
né? Não, mas voltando ao assunto do doutor, hoje o ladrão, ele não quer saber se é se é parede. Porque as pessoas não é. acham que, principalmente no golpe, né? A gente brinca que o estelionato é o crime da moda, né? No futuro, o ladrão que vai precisar fazer uso de armas, só aquele nóia que realmente não tem nenhum tipo de qualificação, porque aplicar golpes hoje tá fácil, seja por telefone, pela internet, no presencial, sabe? Pô, eu já fiz boletim de ocorrência de forma recente, do conto do bilhete premiado. Ainda tem gente que cai. Nossa. Tem. A coisa é feita de tal forma que a pessoa se envolve naquilo e acredita. Pra você ver como que é as coisas, né, doutor? As pessoas têm... elas acreditam em muita coisa e não pesquisam, né? Porque hoje... Poxa, falar, a internet... Na minha época, hoje, pra você poder entender e saber das coisas, era livro. Hoje você tem Hoje, internet... o Google, você não precisa nem escrever, você fala. Acabou. Ok, Google. Meu sobrinho ele não sabe escrever, mas fala o que ele quer e assiste. Mas posso fazer um comentário sobre isso? Os bandidos, eles usam muito da engenharia social. Isso. Esse é o grande gatilho. É a engenharia social. Vou dar um exemplo muito simples, né? Acho que serve como utilidade pública. Então, um e-mail, por exemplo. O e-mail é uma coisa que a gente vai cada vez mais usando menos. O WhatsApp a gente usa muito. Chega um link ali, fala do Mercado Livre para alguma coisa. Você clicou, aparentemente aquilo não aconteceu nada. Mas você fez uma compra no Mercado Livre, por exemplo, e está esperando chegar alguma encomenda para você. Então, na dúvida, você nem parou e pensou e clicou. Quantas mensagens dessas foram enviadas? Centenas. Ela vai atingir alguém que está naquele contexto da mensagem. E é ali que é o ponto fraco, sabe? Então, desconfiar de tudo que chega. Procurar se informar de tudo que chega. O abrir o e-mail já é o suficiente ou você precisa baixar algum O abrir link? não. O abrir não. É assim, dificilmente tem um ataque, um invasor, né? Direto, assim. Então, geralmente é a engenharia social que te dá as portas para poder ter o acesso às suas informações. Então, quando chega um e-mail, vou dar um exemplo que eu já vi. Você tem um Onix, por exemplo, chega lá um e-mail do Detran falando que você recebeu uma multa na Radial, por exemplo. Você olha, você vê seu carro ali, você não se atenta aos detalhes. Então você vê que é um Onix, você vai, por exemplo, e você vai clicar. Quantas pessoas tem um Onix? Várias. Não, eles mandavam carta, né, doutor? Teve uma época que... Sim, Mas o Detran tava não mandando faz carta isso. Ele não te manda e-mail. Para pagar multa, né? E com link, Eles mandam né? carta. Com código de barra já. Eu tenho um investigador de São Paulo, um amigo meu, que ele recebeu uma carta para pagar a multa. E aí quando ele foi ver, lógico, né? Ele olhou embaixo o código de barra, era um laranja. Sim, então é a engenharia social. Então, conta de operadora, né? De celular, Sim, de várias. tão Então, audaciosos que eu recebi, fiz até um vídeo sobre isso, de ligar para comerciantes, pelo menos do ABC, se identificando como autor de organização criminosa tal, e extorquindo, pedindo dinheiro para pagar no Pix. Isso aí tem... Perderam, o pudor tá assim. Não, você, Ninguém... no condomínio, olha o que tá acontecendo hoje. Por isso que o cara não precisa pensar muito. Liga, já dá. Eu tenho um alguém vai cair, né? doutor, tem um síndico amigo que ele recebeu uma ligação, ele até mostrou pra mim, uma ligação que não aparecia o telefone, né? E aí o cara falava assim, aqui a gente é da fiscalização de condomínio. O cara, fiscalização de condomínio. Com quem que eu tô falando? Aí o cara falou, cara, com quem que você quer falar? Quando o cara já sabe que é golpe, o cara já emenda, né? Com quem você quer falar? Ele falou, não, eu quero falar com o responsável. Eu falei, cara, eu não sei quem que é o responsável, mas quem que é? O que você queria fazer? Não, eu preciso mandar os documentos porque eu vou fazer uma vistoria no condomínio. O cara falou, você não vai fazer vistoria aqui, eu nem te conheço. Agora que você chegar aqui na porta, eu vou chamar a polícia. E o cara desligar. Então você vê que tem muito, eles se envolvem em assuntos, né? Eles colocam assuntos pertinentes àquele local para poder adentrar ao local para fazer as coisas, né? Então, hoje a área de segurança, eu vejo também, você falando da parte de parte cibernética que a gente fala, né? Que é a Polícia de São Paulo, do Estado de São Paulo, ela tem se modernizado, eu tenho acompanhado bastante isso, tem usado uns drones especiais aí que voam quilômetros, né? Esses dias eu tava indo embora, vindo do trabalho de madrugada, porque eu trabalho numa empresa de comunicação, vindo embora, e aí o próprio GPS já fala assim, drone alcance, não sei o que lá, carro de polícia, você fala, caramba, drone? E quando você vai olhar, é um drone mesmo, é um drone da Polícia Civil. Por isso você tem usado muito câmera particular para o serviço público, né? Isso é muito válido, sabe? Essa iniciativa de compartilhar as imagens de acesso aos condomínios, às residências. Eu acho que isso só tem a agregar, sabe, para a polícia. Então, e para a sociedade como um todo, né? Cada vez menos privacidade, né? Sim. Doutor, que é necessário para a questão de segurança, né? E aqui o que eu percebo, Luciano, conversando com essas duas vertentes, né, da parte de segurança, é que o fator humano
ainda se sobrepõe. Sem dúvida, Olha o diferencial. sem dúvida. Né? Então, assim, gostaria que o doutor As desse falhas mais sempre são dicas. humanas e não da tecnologia. Exatamente. Gostaria que o doutor desse mais dicas pra gente de como observar a entrada e saída de veículos, de portaria. Mas antes do doutor começar, eu queria agradecer a nossa audiência, né? Ah, com certeza. E dizer àqueles que estão nos assistindo que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, né? Curta e Isso aí. deixa aquele likezinho, aperte o sininho, né? Para poder receber novos conteúdos, né? Lembrando que a gente tá nas plataformas do Instagram, Facebook, LinkedIn, o X, que é o antigo Twitter, né? E logo em outras plataformas aí, o Spotify, né? Que a gente vai estar aí no Spotify já. Você vai falar lá no Spotify e vai ouvir a gente falar aí, tá? Bacana. Não deixem de seguir para vocês acompanharem todas as novidades e os convidados incríveis que a gente está trazendo aqui. E com certeza a audiência vai subir mais quando a gente tiver outros episódios com a Aline, com a doutora Aline, né? E o doutor também, porque segurança é uma coisa que vai... Infelizmente, fundo, né? Nós vivemos um momento, né? O país está cada vez se aprofundando em crise, né? Na área da segurança, né? Cada vez a importância, né? Principalmente da tecnologia, né? Porque a polícia não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E o déficit de funcionários, né? Que a polícia tem, a Polícia Civil, falo por ela, né? Está com déficit de 30% de funcionários, né? A polícia está velha, por você ver. Eu já tenho mais de 30 anos, eu tenho tempo para aposentar já. Então, quer dizer, e tenho 53 anos. Então, quer dizer, como que segura esses funcionários? Como estimulá-los a se qualificar, a trabalhar, você entendeu? A ainda produzir. O pior, doutor, é que existe uma falha, né, ainda também na nossa legislação, né? Então, eu vejo que precisa corrigir muita coisa, até mesmo porque você tem funcionários hoje, eu como alguns amigos, que eles não esperam a hora de aposentar e seguir a vida deles, porque prende e solta, né, doutor? Hoje questiona-se muita ação do judiciário, né? Então, antes, né, o juiz era intocável, né? Ninguém falava de juiz. Quem falar alguma coisa, imagina, contra um membro do Supremo. Hoje, você entendeu? Acabam sendo achincalhados, né? Quer dizer, perdeu-se credibilidade, né? Se a cúpula perdeu a credibilidade, isso se dissolve, né? Até em primeira instância, né? Você vê que decisões hoje, de primeira instância, pô, se lá no Supremo eles estão decidindo o que eu também vou, né? Então, é aquela coisa, comandar pelo próprio exemplo, né? Liderar pelo exemplo, né? Isso é regra, né? Sabe que uma coisa que eu vejo, doutor, eu assisto bastante coisa assim de fora, vejo que nos Estados Unidos a polícia ela é eficaz não só em prender, ela é uma polícia que educa. Isso, a função principal da pena é educar, reeducar, você entendeu? Para que a pessoa não venha novamente a praticar o crime. Mas o cárcere hoje é qualificação, é curso superior de crime. Então, eu acho que a polícia hoje, o estado de São Paulo, ele poderia colocar vocês hoje para ajudar a população, para orientar a população, né? Porque a gente recebe uma orientação quando a gente traz algum especialista aqui no podcast. Nas escolas não tem. Antigamente você tinha um policial lá dando uma aula, explicando pra molecada, não ande sozinho. Tá palestra sobre bullying, né? Isso, por exemplo, tem lá, a Polícia Militar faz um trabalho com relação a drogas, né? Porque você vê hoje, doutor, a gente fala de condomínio, fala muito de segurança em condomínio, o doutor sabe disso, a gente fala de hábitos, mas são coisas que as pessoas não vão colocar como hábito segurança, não vão. Ela falou, eu sempre falo para as pessoas compram um apartamento porque elas acham que elas têm segurança. É aquela sensação de estar seguro, né? Como se o mal tá do lado de fora do prédio, né? E não do lado de dentro, né? Pô, às vezes é seu vizinho que você não tá sabendo, né? E eu vou fazer uma pergunta para você, doutor. O que fazer com aquelas pessoas que não têm hábitos? Porque eu falo pra pessoa assim, a pessoa fala assim, pô, o porteiro abriu o portão pra mim e nem perguntou quem eu era. Aí você vai ver o cara fechado no seu filme, com o vidro fechado de seu filme. Quem que teria que ter o hábito? Não seria ele, doutor? Não seria o morador? Porque saber se tem alguém junto com ele dentro do carro, que se ele tá sequestrado ou não, né? Às vezes tem a vaga do pânico, mas não é todo prédio que oferece. Você imagina o seguinte, o porteiro, ele vai lá, né, doutora? Muitas das vezes o porteiro fala assim, dá pra baixar o vidro? Eu sou morador daqui, você já me conhece, pra que eu vou baixar o vidro? Então, eu sempre falo, hábitos, né, doutor? Hábitos pra poder estar sendo seguro, né? Você tendo a sua segurança
Mesmo que, eu falo assim, mesmo tendo um hábito, você ainda pega por Só isso. respondendo a doutora Aline. Aline, que perguntou a respeito de quais são as dicas. Não tem, é fazer o que todo mundo sabe. E houve, fazer o básico. Ninguém não inventaram fórmula mágica ainda para segurança, se realmente não for a habitualidade em você realmente pensar em si mesmo, pensar na sua família e pensar no próximo. Né? Você vive ali, por mais que você não goste do seu vizinho, de alguns moradores, pô, sua família tá ali dentro também. Você tem que preservar a segurança. E doutora, vou falar para ele sobre entorpecentes. Meu, é uma coisa que perturba os moradores. O doutor comentou sobre a questão de palestras em escolas falando sobre drogas, bullying. Isso também acontece dentro do condomínio. As câmeras ajudam muito nessa identificação do que está acontecendo, né? E essas coisas são coisas que realmente estão dentro do condomínio. O fato de você adquirir um imóvel dentro de um condomínio não significa que tá só da parede para fora. É justamente isso que não acontece. Também está lá dentro, né? Mas o que fazer, doutor, quando o cara usa entorpecente e aquilo atrapalha os vizinhos dentro do apartamento? Porque eu sempre falo que... Esse tema eu falo, doutor, eu falo que isso é assim, ó. Eu acho que a lei, ela tem uma falha. Se é proibido, não importa o local que você esteja, é proibido, né? Tem que ser dessa forma, porque você imagina, o cara, assim, ó, é proibido, então tá dentro do apartamento dele, não posso fazer nada. Você entendeu, doutor? Eu tenho N reclamações, a gente ainda vai colocar isso, é uma coisa que o pessoal reclama muito, cara. E você vai no hall do cara, o cheiro da maconha é insuportável. Vou temperar a sua pergunta. O que o condomínio tem que fazer? Que aí essa pergunta realmente é uma pergunta difícil até de responder, porque queira ou não, tá sendo em discussão, né, o uso por lazer do entorpecente, principalmente a maconha, né? Mas fumar maconha é crime no Brasil? Claro que é. Você pode não ter uma responsabilidade penal, né? Você chega lá, vai tomar uma dura do juiz, alguma coisa assim, a eventual reprimenda é baixa. Então, por isso que estimula o consumo. Mas o consumir, né, o uso é crime. A pessoa está fazendo uso, né, fumando maconha dentro do apartamento dela. É crime, é crime. A polícia pode entrar no apartamento para poder fazer essa prisão em flagrante da prática de um crime? Pode. A grande questão é o momento, o time, se realmente a pessoa conseguiu jogar a materialidade dessa prova, que é mais difícil. Mas o crime em si existe. Então o síndico pode chamar... Olha, não chamar só a pode, polícia. como deve pode chamar a polícia. Porque a prática do crime existe. Pode ser que a hora que até a polícia chegar, o cara já consumiu, não tem mais a materialidade ali, que seria o próprio entorpecente, né? Mas a polícia pode, você entendeu? Se realmente quiser fazer a prova, leva lá luminol, alguma coisa que consegue ter algum vestígio da prática do crime e fazer a responsabilidade penal contra essa pessoa. Né? Até porque pode-se demonstrar que a pessoa estiver consumindo entorpecente o mau uso da propriedade, que aí entra dentro do direito civil a pessoa sair do imóvel através de uma decisão judicial por não fazer o mau uso da propriedade. Porque a pessoa acha que ser proprietário pode fazer tudo e não. Você também tem limitações, seu direito termina no começo do outro. Isso é verdade. Exatamente, então a pessoa realmente pode perder a posse. Não, a posse, né? a pessoa pode ser autuada, isso, a pessoa pode ser autuada, né, por estar consumindo entorpecente, porque ali o crime está existindo, ele está na prática do crime. E a prática não é porque dentro de casa eu posso praticar crime, fora de casa eu não posso. Não, a lei não fala se você consumir entorpecente em via pública, em lugar público ou dentro do seu domicílio está permitido. Não tem essa limitação. A lei não restringe, né, lugares onde podem ser permitidos ou não. Vamos trazer um exemplo aí, tá lá a molecada, os jovens reunidos na área comum do prédio, seja na beira da piscina, na churrasqueira, e ali tá todo mundo consumindo e transferindo um pro outro, paga lá o baseado, lá um transfere pro outro. Aquele que tá consumindo tá no consumo, mas aquele que transfere já tá no crime de tráfico. É. A hora que eu passei o baseado pro outro dar uma fumada, ali eu tô respondendo, em tese, estaria respondendo por tráfico de entorpecente. Por quê? Porque ele tá fornecendo. Dica de ouro, então, para os nossos assim, E às vezes o fornecedor tá dentro do condomínio, né? O traficante tá lá, né? É ele que alimenta os jovens, a molecada do prédio, né? Vou colocar os grandes cabeças, né? Nossa, aí por detrás, doutora Lidiane, doutor Peterson, eles sempre falam que, o condomínio identificou, multa neles.
Não tem conversa. Você vai, discute na justiça se é verdade, se é mentira. Multa nele, sabe por quê? Ele não vai querer ter que ir lá na justiça falar pro juiz que ele estava usando entorpecente porque ele levou uma multa, né? O Peterson e a doutora Lidiane sempre falam isso. Multa. Não tem conversa, porque isso atrapalha o morador de cima. O morador tá inalando uma coisa que não é uma substância boa. Se não é pra pessoa que tá usando, imagina pra quem tá. Porque, queira ou não, né, o entorpecente em teste teria que ser apreendido, levado pra perícia, pra constatar que aquele entorpecente é entorpecente, né? Que tipo de entorpecente que é, justamente para que ele venha responder por um crime, que exige a materialidade do crime. Né? Mas tem meios para ser provado isso, não necessariamente só com a própria apreensão da substância, mas o síndico também pode aferir isso, né? E fazê-lo por outros meios de prova. E aí uma questão administrativa é a multa. Se está na prática de crime, já é um grau maior, né? Uma gravidade maior. Esse é um caso bem polêmico, é uma coisa que, né, doutora, que, Com tira certeza. o síndico do sério, porque o cara liga pra ele de madrugada. Violência doméstica, perturbação de sossego, consumo de entorpecente dentro da unidade, festa até, né, a noite inteira, né? Você viu, doutor? Teve uma notícia aí há muito tempo atrás, né, acho que de um proprietário de uma unidade lá no Rio Grande do Sul, né, que ele tava dando uma festa e o síndico pediu pra ele parar, ele continuou a festa. E aí parece que ele foi multado e aí ele deu 20 mil a mais, não foi uma coisa assim? Pra você ver o nível que nós chegamos, né? Quando o cara que tem dinheiro fazer festa. Mas, doutor, a gente voltando a alguns assuntos, um assunto também polêmico que eu tenho muito gente perguntando e falando, é sobre animal. As pessoas deixarem um animalzinho trancado dentro de casa, o cachorro latindo, maus tratos, cheiro absurdo. Aí já é polêmico, por quê? Porque o que caracterizaria o maus tratos? O animal ficar fechado dentro do imóvel, por si só é maus tratos? Não. Entendeu? O animal fica o dia inteiro latindo, chorando, na ausência do dono. Como é que você caracteriza isso, maus tratos? Porque o maus tratos, você precisa de uma prova pericial também. Não tem que ter um laudo pericial. Ou a constatação que o ambiente... o animal fica o dia inteiro na sacada do prédio. Ali dá para constatar. Por quê? Porque bate sol, o animal fica exposto, chove às vezes, ou não. Ou a tarde inteira não tem sombra ali. Às vezes é ao lado de sol. E a tarde inteira o animal fica exposto num lugar fechado, você entendeu? Acondicionado ali, né? Pode caracterizar. Mas o simples fato do animal ficar latindo, chorando, a ausência do dono, como que seria essa prova de que o animal está em sofrimento? Um sofrimento psicológico, né? E a constatação maus tratos, que é fácil provar, entendeu? É a falta de vacinação, abaixo de peso, animal doente, o ambiente que o animal se encontra. Seria mais visual, né? Você abriu ali, o animal fica fechado, ali enclausurado num lugar, sem água, sem alimentação, ou num sol forte o dia todo, né? Que desidrata o animal. Então, realmente, às vezes, a circulação de ar é pequena. Aí sim fica mais fácil, através da perícia, constatar isso. Mas o simples choro e a ausência do dono por um período longo, aí precisaria fazer uma análise mais complexa. Doutor, né? e aquelas pessoas que ligam para a polícia, elas vêm quando o cachorro fica latindo o dia inteiro? Achei a polícia chegando. Porque a perturbação do sossego, o animal fica latindo, né? A perturbação do sossego exige um nível de decibéis, né? Para poder constatar que está acima daquele decibéis. Mas latido de animal, você entendeu? Em regra, o animal late de noite ou late de dia, como é isso, né? Aquele latido, né? Perturba. Por que o animal late, né? É difícil dentro do latido. É mais fácil um ruído de uma máquina ligada, de alguma forma, que se você consiga constatar através de vai lá e mede a fere, né? Hoje é vendido isso até no comércio, né? Você consegue comprar pela internet, né? O síndico tem lá, vai lá na porta do apartamento, bate uma foto mostrando que o ruído que está vindo do apartamento está acima daquele limite permitido, já mete a multa nele. Esse é um caso bem complicado também, que as pessoas têm sempre perguntado, né? Eu queria aproveitar, esse aparelhinho aí não custa caro. A medição de decibéis. Eu acho que tem até aplicativo, já que afere isso no celular. Eu falo sempre para os síndicos profissionais hoje que é bom ele ter os equipamentos de trabalho dele, porque exige, né? Hoje você tem síndico, empresa
empresa de síndico que o cara tem drone, o cara tem o aparelhinho de decibéis, o cara tem algumas ferramentas que ele... É o kit síndico, né? É, o kit síndico. Isso aí que ele constatar usa realmente, pra poder... né, aquela alegação que algum morador está trazendo, né? Olha, Para poder... E uma outra coisa... esse do drone aí seria importante, né? Filmar o morador fazendo uso. Mas é aquele cigarro, o que é, né? Embora, né, poderia ser tudo, né? Por isso que exige a prova material aí, eventualmente uma perícia. Doutor, uma coisa que, antes da Aline perguntar, é uma dúvida que eu tive de um amigo que ele pediu para perguntar. O condomínio pode colocar alguma câmera com áudio? Por que não? Aí entra... Bom, aí tem a lei, né? Aí vocês podem ajudar nesse sentido. Tecnicamente, pode. Agora, o que o condomínio diz? Um exemplo. Eu preciso saber que essa câmera está gravando um áudio. A partir do momento que eu não sei, eu acredito que esteja expondo o indivíduo, né? Sim. Então, a câmera por si só ela é visível. Você sabe que está sendo filmada. Então, isso é prático. Mas o áudio, você não tem como saber. Então, isso é perigoso. Consentimento, né? Por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Exato. Precisa, de fato, ter o consentimento dos titulares. Exato. Porque é diferente de uma câmera de segurança pública, eu presumo. A grande questão no que diz respeito a crime é a divulgação, é o propagar. O colher a informação não é crime nenhum. Olha, a gente pode estar gravando aqui, seja o que for. A questão é saber se vai ser jogado... O tratamento disso, né? O que a gente recomenda que tenha um aviso que está sendo gravado, imagem... Sim. As pessoas saibam, né? Imagem e áudio, áudio, ambiente né? é filmado, né? Em áudio e vídeo, né? Uma coisa assim para ter... Olha, gente... Aí você elimina um monte de problema. Se você coloca que aquilo está sendo filmado, áudio e vídeo, então você começa Porque as pessoas podem usar isso de maneira muito errada, né? Algum comentário de alguém sobre o vizinho. Nesse caso, mas uma coisa... mas é importante trazer que a mera colheita das imagens ou do áudio, por si só, não caracteriza crime nenhum. A questão está na divulgação. O crime está quando você joga... Isso, né? Isso aí seria um caso específico até, né? Porque seria um caso de falar, eu vou colocar em tal lugares por conta disso. Mas uma justificativa, né? Isso, eu acho que nesse caso teria que ser aprovado em assembleia para que todo mundo ficasse ciente. Tomar ciência de que a partir de agora... Naquele ambiente específico está sendo gravado. Olha, gente, a gente começou aqui e já estamos em 50 minutos. Nossa, acabando, é muito rápido, muita informação. Muito rápido. Tem muita coisa pra gente ainda falar. A gente vai marcar um próximo podcast, mas vamos continuar aí até a gente finalizar aí o nosso podcast, essa conversa legal aí que a gente está tendo aí, tá? Voltando a esse assunto das câmeras, uma coisa que eu queria que você falasse, Lázaro, como é que você inicia, como é que você apresenta para o condomínio a parte de fazer a instalação? O que você fala para ele primeiro? O que você vai apresentar para ele primeiro? Perfeito. Ótima pergunta, inclusive. A gente precisa entender a necessidade do condomínio. Todo condomínio ele tem câmera, alarme, portão automático, controle de acesso. Foi bem planejado? Essa é a questão. O que o condomínio precisa? Porque o que serviu para o seu condomínio não vai servir para o condomínio do doutor, por exemplo. São realidades diferentes, são propostas diferentes. O copia e cola, infelizmente, ele não funciona. Então, capacidade de processamento dos equipamentos. O que eu vejo uma falha enorme nos condomínios é muito controle de acesso na entrada, mas ninguém sabe quem está saindo. Então, vários condomínios são assim. Você coloca facial, entrou, transitou para onde foi. Isso não se sabe, isso é uma falha, eu acho. Não sabe nem que hora que saiu, né? Na hora que saiu. Exato. Então, isso tempo ficou aqui dentro, né? Porque a pessoa pode entrar no carro do próprio morador, sem identificação nenhuma. Exato. E uma outra coisa que eu acho muito bacana, aí vai uma dica para os síndicos, aprender a monetizar nos controles de acesso. Isso é uma dica que eu acho que é valiosa. Como? Explica isso. Eu vou te explicar. Tem alguns controles de acesso faciais que eles têm uma tela enorme ali. Então, você pode gerar uma propaganda ali, por exemplo. Coloca na porta da academia uma marca de esporte ali que você consiga fazer um contato, por exemplo. Uma coisa que se vende no condomínio, uma pizzaria, por exemplo, da região ali, você pode fazer uma propaganda da pizzaria na região no controle de acesso. Antes de você acessar, de você chegar próximo do equipamento, às vezes ele está com a tela apagada ou está só a data e hora. Por que você não otimiza aquela tela com uma propaganda? E o condomínio consegue receber isso. Sensacional, dica de ouro. Bacana, né? E assim, contagem de pessoas, tem ambiente dentro do condomínio que não pode ter mais de 5 pessoas, por exemplo. 10 pessoas naquele espaço ali. Então,
Nossa, A isso câmera, é incrível. a câmera pode contar quantas pessoas tem naquele espaço determinado Tá vendo? e avisar a portaria. Olha, Às vezes o condomínio tem lá 100 câmeras, 200 câmeras, e você vai ver você fazendo um estudo bem feitinho, né? Você projetando isso com gente especializada Com quem na área, conhece do assunto, né? e o negócio flui, né? uma outra dica que eu posso dar para os síndicos, na hora de um projeto, contratar obviamente uma pessoa capacitada, mas pensar a longo prazo, né? Voltando a falar da rede, a estrutura tem que ser bem feita, porque é dali que você vai escalar com o menor custo possível. Se você calcula errado isso, se o técnico ou o engenheiro calcula errado, você vai ter um custo enorme depois para resolver isso, sabe? Para melhorar isso. Trocar uma câmera é fácil, você tira uma, põe a outra, mas e o cabeamento? E a estrutura disso? Se for dimensionado errado, o condomínio a longo prazo vai ter um problema enorme. Enorme. Então essa escolha de um bom profissional, de um bom projeto, faz toda a diferença. Ah, legal. É Doutor, bom falar com o especialista, né? Eu acho que ele tem muito mais dica de segurança para dar do que eu, porque é a parte tecnológica que realmente é utilizada em condomínio, né? Então, Doutor. a gente tem que marcar um outro podcast, Não, porque tem muito assunto. Não, mas eu quero saber do Wi-Fi doutor em condomínio ainda. é uma coisa muito importante também, que em outro momento eu vou explicar para vocês. legal. Ah, que legal. Quero saber do doutor a respeito de maus tratos, que a gente estava falando de animais. Quero voltar só um pouquinho, porque a gente estava até então falando da questão dentro do apartamento. Vamos supor que eu observe isso através das câmeras de segurança ou algum morador, zelador, observe que a pessoa maltrata o animal. Não tem reclamação de barulho, de cheiro, de nada. Mas no caminhar com o animal pelo condomínio, a gente observa essa questão que a pessoa puxa, guia de forma brusca, enfim, chuta o animal. O que o condomínio pode fazer nesses casos? Acho que o caso de maus tratos, né, a lesão do animal, para ser considerado esse maus tratos, é efetivamente colher essas imagens, né, eventual registro policial do fato, para eventual apuração. O animal eventualmente vai ser levado a um veterinário para ser feito um laudo a respeito disso, como se fosse um IML, né, do animal, para saber se o animal sofreu algum tipo de lesão, alguma coisa, para que o animal venha trazer algum indício. Às vezes a pessoa que maltrata o animal, ela não vacina o animal está abaixo do peso, o animal às vezes está doente, né? Então quem dá indício que maltrata o animal, não só maltrata ali, né? Maltrata dentro de casa também, né? Tem casos de abuso sexual de animais, entendeu? Eu já vi um caso de a mãe era autista e o filho tinha relação com o animal, mas era forma de acalmar. Pô, mas hoje, você entendeu? Tem aí a cannabis medicinal que acalma, então tem várias formas de tratamento, mas as pessoas vai sempre tenta tirar o problema, você entendeu? Colocar debaixo do tapete, né? Não quer trazer o problema à tona, né? Então eu acho que o animal, o síndico deve tomar providências, né? Não sei se caberia aí multa a respeito disso, né? Porque é um procedimento administrativo, mas o fato pode ser levado, sim, a ver o registro policial disso para apurar eventual crime de maus tratos. No caso, já que tem a demonstração da conduta inadequada do tutor, né? Perfeito. E doutora, a gente poderia entrar rapidinho, só para o doutor falar, sobre maltratos com mulheres, né? Então, a violência doméstica também é outro tema que... Doutor, a gente tem casos da seguinte forma, as pessoas, ela acha que ela tá vendo aquilo e ela não tá levando para frente, e ela acha que ela não tem responsabilidade disso, e hoje tem, né? Sim, o síndico tem a obrigação de comunicar o fato, né? A polícia, né? Não, mas eu falo assim, doutor, ela vamos supor, ela comunica o fato. Ela, a vítima, a própria vítima ou o morador que ouve o barulho? Que ouve o barulho. Ouve o barulho e comunica o síndico. Ele comunica o síndico, só que o síndico não tá vendo aquela situação. Vamos supor, toda vez que o cara vai lá, ele não vê aquela situação. Só que ela é conivente com aquilo. Ela responde por isso, né? Porque ela, mesmo, vamos supor, o síndico, a maioria deles, eles vão com o fato. Eles procuram o fato concreto para poder levar isso para frente. Eu acho que o síndico ele pode sancionar a polícia, mas que esse morador que realmente está trazendo ao conhecimento do síndico um fato que ele não presenciou, ele não ouviu, o denunciante tem que de alguma forma demonstrar pro síndico, né? Então tá, você faz a reclamação, então essa reclamação não passa a ser anônima, porque eu vou chamar a viatura da Polícia Militar para vir aqui no condomínio, eu vou autorizar o ingresso da Polícia Militar no condomínio para ir na unidade tal, sendo eu, síndico, estou autorizando o ingresso
da polícia para ir até a unidade lá do apartamento, é para perguntar para a vítima se realmente ela quer atendimento policial, o que está acontecendo, se ela quer algum tipo de apoio, quer ser socorrida, quer ir para a delegacia, quer efetuar o registro, mas o ingresso da polícia militar há previamente a necessidade de autorização de alguém para entrar no prédio, ou do síndico, ou eventual do solicitante, denunciante aí, né? Legal. Para vocês que Até para não buscar, para que o síndico não venha a ser responsabilizado posteriormente, né? Por uma denúncia vazia, né? Olha, às vezes o vizinho tem briga entre eles e aciona a polícia, fala que o cara tá batendo na mulher, é porque ele tem briga, tem bronca do vizinho, né? Isso é uma informação. Mas então tá, o síndico para tomar essa providência, então tá, formaliza. Isso é uma informação muito boa até para os condôminos, para as pessoas em geral, né? Porque não é só o apartamento, não é só o condomínio, isso é fora do condomínio, isso é geral, é uma situação geral. E eu queria de novo agradecer a nossa audiência tem subido, ó. O doutor com certeza vai ter mais vezes aí de podcast. Agradecer aqui os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo e aqueles que estão nos assistindo ainda que não se cadastrou, se cadastre. Né? Compartilhe, curta e dê aquele aperto no sininho lá para que receba mais conteúdos aí, que tá ficando cada dia legal essa nossa conversa aqui, sendo o segundo episódio, né, doutora? Segundo de muitos. Muitos. Vai ter muita ainda coisa, segurança, vamos falar muito de segurança também, muita implantação. É uma coisa que entra também, o início da implantação é o início de fazer a segurança do condomínio, o início de fazer a instalação das câmeras, de fazer toda a parte de proteção entre os condôminos ali, entrada e saída, né? Então é uma coisa que agrega muito as pessoas, né? Não só condomínio, morador, casa também, né? Que eu sei que o Lázaro tem pego algumas casas aí, né, Lázaro? Feito algum trabalho bem legal aí, eu vi, acompanhei. Residência de alto padrão. Logo a gente vai colocar um projeto aí seu bacana, aí, né? Pra gente poder mostrar como que funciona. Isso é muito legal. Né? E hoje o nosso podcast ele se voltou para a área de segurança, né? Mas a gente tem um tema hoje muito ruim, né? De falar que o pessoal do Rio Grande do Sul tem sofrido uma catástrofe, né? E hoje a gente vai apoiar eles, né? O podcast Em Questão Cast vai estar apoiando o pessoal do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, né? Dizendo que a gente está fazendo a nossa parte, ajudando também. Eu tenho no condomínio pessoas já engajadas nisso, que vão levar amanhã material, comida, roupa, tudo pro pessoal lá, né? Vai sair de Sapopemba, né? Tenho também o Dr. Pitson que está fazendo uma propaganda aí já de um QR Code para a pessoa fazer as suas doações. Eu fiz a minha já, né? Eu sei que a doutora Aline já deve ter feito, Com certeza. Já deve ter feito, então a gente gostaria muito de falar nisso, né? Então, para deixar claro que aos nossos conterrâneo e vizinho aí, que a gente seja solidário com isso, né? E a gente vai estar aí com vocês aí no que precisar, tá? Eu deixo o espaço do podcast para estar atendendo isso. Eu tenho acompanhado algumas pessoas influentes aí, grande, que têm feito a diferença, né? Que é o Pablo Marçal e o Luciano Hang. Tive a oportunidade uma vez já de conhecer o Luciano, né, de longe, e é um cara excepcional, né? E então eu vejo que eles estão fazendo a diferença aí para ajudar essa população lá, que está precisando muito, muito mesmo. Eu não posso estar por lá, né? Porque tenho minha família, trabalhos aqui, mas gostaria de estar para poder ajudar. Eu acho que todo mundo precisa se unir para isso, né? E chamar a atenção dos nossos governantes para que tomem providência o quanto antes, né? Não deixe nada para depois, né? Então a gente vai continuar dando uma continuidade até a gente finalizar. Que pena que já está acabando o nosso podcast. Eu vou falar para você que demorou, teve uns atrasinhos, né? Eu cheguei atrasado por conta de carro, condução, filho, a vida, né, doutor? Coisa do cotidiano, né? A vida familiar, ela é uma coisa que, você se programa, mas o mundo lá fora te dá umas paradas, né? Fala assim, calma, relaxa, que não vai ser dessa forma, vai ser de outra. Então, aliás, que filha, ela é a coisa mais linda. Ela vai estar aqui. Logo ela vai estar aqui perguntando pro doutor, pros pimenta. Ela muito simpática. E agradecer vocês, queria sempre fazer uma pergunta pro doutor, para você também, dar suas ponderações falando, né, sobre o que
o que as pessoas devem fazer, como seguir, para poder ter um padrão, para poder seguir uma situação, para não ser pego de surpresa na área de segurança, e se ela for abordada, o que fazer, doutor? Como reagir a isso? Bom, acho que no que diz respeito ao básico, né, da entrada e saída de condomínio é o momento de maior risco, né, seja de pedestre ou mesmo com veículo, né, ter essa cautela, né, às vezes não tem portaria na frente, né, portaria virtual, né, realmente esses cuidados básicos, né, de entrada, seja como pedestre, realmente a pessoa tem que estar atenta, que é aquele momento de vulnerabilidade. O crime ocorre na oportunidade. Se a pessoa não der oportunidade, o ladrão vai procurar outro que está mais vulnerável, e não ela. Minha mulher falou, olha, eu sempre tô esperto. Então, fala, é difícil alguém me assaltar. Porque eu tô sempre ligada. E pedir para as pessoas, quando estiver na rua, né, doutor? Isso aqui, ó. Celular é o que mais distrai a gente. Você tá aqui no celular, você esquece daquela visão de 180 que você tem que estar ligado no que está acontecendo ao seu redor. Então, realmente, a grande distração nossa é o aparelho celular. Você fica focado aqui, esquece o que está no entorno. E realmente o momento... E o ladrão vai saber, né? Pô, ele está no celular, ele não tá ligado. Você não está atento, mas ele está. Ele está. Doutor, eu agradeço muito de você ter aceitado o nosso convite. Com certeza a gente vai ter mais aí para falar, tem muita coisa ainda. A gente programou para ter bastante coisa para falar, né, doutora? E agradeço muito a sua presença aqui. Obrigado. Seja bem-vindo. E aí eu gostaria de entregar para o Lázaro, né? Um cara que está no mercado aí, já está com algumas empresas grandes, sim, né, Lázaro? Sim. Fazendo atendimento de sistema de rede, né? Sim. E fazendo outros projetos legais. Fala um pouco daquele projeto que você faz em si, que você põe os apontamentos e o que a pessoa deve fazer quando, né, para se manter segura, mesmo tendo câmera, né? Legal. Voltando, né, no começo da nossa conversa, tudo é baseado em projeto, né? Tudo é baseado no que o condomínio precisa. Então, nas conversas com os síndicos ou com as empresas que a gente atende, a gente coloca isso na planta e a gente determina onde vai ficar a câmera. A gente tem a nossa sugestão, mas o síndico vai bater o martelo final, né? Eu preciso disso, é o tipo de... O que eu preciso filmar naquele espaço, né? Então, baseado nisso, a gente faz um projeto full time ali, em tempo real. Eu consigo arrastar a câmera e colocar no espaço que ele quer. Eu dou uma estimativa do que vai ser filmado para o síndico, né? E a tecnologia, mais uma vez, ela tem que ser usada ao nosso favor. Ela tem que facilitar a vida. Ela não vai ser determinante. Como o doutor falou, entrou, o cara tem que estar de olho ali, quem tá entrando. A câmera, o porteiro, ele vai conseguir identificar todo mundo que entra? Não. Humanamente é impossível. Mas o que pode fazer? A câmera pode ajudar nisso. Aquele rosto é de um morador, vai aparecer o nome do morador ali embaixo. E aquele que não tá? Ele entrou com o carro todo filmado. Saiu do carro, saiu o morador, a câmera identificou que é o morador. Mas e o outro? Pode ser só uma visita, obviamente. Mas e se não for? Então é um sinal de alerta ali para quem está operando. Então tudo isso é pensado no projeto, né? Então é isso que a gente tem que pensar no pior cenário. Eu falo que a segurança eletrônica ela tem que estar atenta ao pior cenário. Porque se não tem nenhum problema, tudo mil maravilhas, qualquer câmera analógica vai resolver e enfim, vai resolver. Então a gente tem que se preparar para o pior. Das condições que o condomínio pode oferecer, o que a gente pode melhorar? Então é isso, sabe? Pensar a longo prazo e fazer o micro bem feito. Faz o menor bem feito. E assim por diante a gente consegue chegar na melhor solução possível. Eu acho que os síndicos, né, têm que começar a ser proativos, né? Olhar e realmente já começar a readequar a segurança do prédio, porque é o primeiro passo. Sim, né? Sim. E treinamento, viu? Eu acho que a tecnologia, por mais incrível que ela seja, as pessoas precisam se reciclar. Tem que saber operar, tem que saber seguir, né? Condomínio não é um portal mágico onde você pisa na calçada e tá tudo resolvido. E o problema não é mais seu. Exato. A responsabilidade é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. Exato. Né? Então a gente tem que ter os cuidados E básicos. a gente, como da tecnologia, tem que orientar e tem que estar próximo do síndico, sabe? A gente tem que ter essa relação de falar, olha, tem essa novidade no mercado. Será que isso é importante para o condomínio? Vai chegar um lançamento novo, que isso cabe para a melhoria do espaço, sabe? Do bem comum de todos. Sim. Lázaro, eu agradeço muito por você ter aceitado o nosso convite. Eu tenho agradeço muita coisa para a gente conversar. O assunto é vasto. Fora dos bastidores, a gente vai ter muita coisa. Tem com o doutor. Queria agradecer demais a doutora Aline. Obrigado por você. A doutora Aline vai estar sempre com a gente, né? Ela, a doutora Lidiane. Queria agradecer aí vocês por terem participado do Em Questão Cash, né?
E falo para as pessoas aí, obrigado pela audiência, né? Obrigado por estar nos assistindo, por estar nos acompanhando, deixando lá escrito as suas questões, as suas perguntas, dizendo o que o podcast pode melhorar ou não. A gente agradece muito, né? E digo para vocês, se cadastre, compartilhe, curta e aperte o sininho lá para que você possa receber os nossos conteúdos aí a mais, né? Gostaria de agradecer os nossos parceiros, a G5M Engenharia, uma empresa de projetos, né? A GCali, que é uma empresa de cobranças que está com a gente aí na parceria. Aí o Baratinho, né? Facility, né? Tá aí crescendo bastante no ABC, tá com mais de 60 condomínios, mercados em condomínios, e a LTS Síndicos Profissionais aí, que é a nossa parceira e sócia do nosso podcast, tá? Eu agradeço vocês por terem vindo, eu fico muito feliz de entrar nesse assunto, é um assunto muito polêmico, mas é um assunto que tem muita coisa boa para falar, muita coisa para entreter, muito conhecimento para mostrar e para mostrar vocês aí, a área de vocês, né, que isso ajuda muito a gente, né, doutora? Perfeito, foi um prazer conhecer Eu que agradeço, viu? Eu acho que a parte mais importante do condomínio é a parte realmente tecnológica, É a viu? nossa, né? Se falhar a parte dele, entrou eu aqui. Né? Legal. Aqui é o preventivo e o pós, né? É verdade. Lázaro, Legal. foi ótimo Obrigado, também. Foi muito muito obrigado. bom conversar com vocês dois. Realmente temos aqui dicas de ouro que vão Com servir aí para a certeza, sem posteridade. Na verdade, aqueles que pediram o telefone do Lázaro já tá aqui. E do doutor também quiser consultar. Mas minhas redes sociais é Delegado Luiz Fabiano, o Luiz conhece. É isso mesmo, pode colocar pra quiser gente. conhecer um pouco Sim. mais sobre mim, né? Basta acessar aí @Delegado Luiz Fabiano. É um delegado bem conhecido no ABC, um cara muito gente boa, ajudou muita gente, já prendeu muito bandido, já fez muita coisa e continua fazendo pelo pessoal de lá de Santo André, vizinho de Mauá, São Bernardo e São Caetano, tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia, é um ótimo delegado. Que pena que acabou, né? Com o nosso Pena. bate-papo falando de segurança. Muito bom. Muito feliz de vocês estarem aqui. Aqueles que estão nos assistindo, que curta, que compartilhe, que se inscreva no canal e aperte o sininho para próximos episódios. Pessoal, obrigado pela audiência, Muito obrigado. pessoal. Tchau, Até pessoal. o próximo episódio. Obrigada. Tchau, tchau. Forte abraço.